Oi, oi! Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o meu álbum favorito de 2025, pelo menos até agora. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos, e estamos rumo aos 100 mil inscritos por aqui. Faltam, sei lá, 600, 700 inscritos. Então eu ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever e me ajudar pra eu finalmente conquistar a plaquinha, tão sonhada plaquinha. Enfim, o objetivo desse vídeo, como eu falei pra vocês, é falar sobre um álbum que eu tô apaixonada, obcecada em 2025. Pra mim é o melhor álbum desse ano. Não, eu não gosto desse conceito de, o melhor álbum do ano, porque, enfim, acho que música também tem uma subjetividade, né? Então é o meu álbum favorito. Não necessariamente é o melhor do ano, mas é um álbum que me surpreendeu bastante. Eu já tava querendo gostar dele e eu fiquei muito feliz quando eu excedi as expectativas, né? Quando o álbum realmente me conquistou, me deixou maluca. E eu não fiz react desse álbum aqui no canal, que às vezes eu faço, né, de álbuns, porque é de uma artista muito nichada. Ela não tem uma base de fãs tão grande no Brasil, ela é pouquíssimo conhecida no Brasil, mas é uma artista que eu acompanho desde que eu tinha... Cara, eu nem sei quantos anos eu tinha em 2008, mas desde 2008. Eu sou muito fã do trabalho dela, cresci escutando, vendo os projetos que ela atuava, escutando as músicas que ela lançava, e acompanhei a carreira solo dela desde o começo, acompanho até hoje. Eu tô falando de uma artista chamada Lali, ou para algumas pessoas Lali Espósito, Mariana Espósito, que é uma cantora e atriz argentina, que eu conheci em Chiquititas, quando Chiquititas 2006 da Argentina veio para o Brasil em 2008. Ela era uma das personagens, ela interpretava uma das personagens, era a minha personagem favorita, era uma das protagonistas. E a partir daquele momento, quando o SBT exibiu essa novela, eu comecei a pesquisar coisas sobre ela e descobri que ela estava num outro projeto na Argentina naquele momento, né, em 2008, numa novela chamada Casi Ángeles, que tinha uma banda que tinha saído dessa novela chamada Teen Angels. Aqui no Brasil, Casi Ángeles chegou como Quase Anjos pela Band uns anos depois, mas eu acompanhei Casi Ángeles e os Teen Angels desde 2008, então eu já escutava as músicas do grupo muito antes da novela de fato ser exibida aqui no Brasil. Ela foi exibida, como eu falei pra vocês, pela Band, mas foi uma exibição meio caótica, assim, mudou de horário várias vezes. A exibição da novela começou a partir da segunda temporada da novela, a primeira temporada foi ignorada, então tivemos algumas questões aí, e por conta disso, Quase Anjos não foi um grande fenômeno no Brasil, não foi um grande sucesso. E aí, com o final de Casi Ángeles, os Teen Angels continuaram em atividade mais um ano, eu acho, um ano e pouco. Só que, eventualmente, a Lali decidiu dar início a uma carreira como cantora solista. Cantora de música pop solo. Que era uma coisa que ela nunca tinha feito até então. Ela cantava desde pequena, já tinha cantado em vários projetos, além de Quase Anjos também, né? Mas sempre era uma vibe de, tipo, trabalhar músicas dentro desses projetos de atuação. E em 2014, ela deu início à sua carreira como cantora solo. Tem aí mais de 10 anos. E ela lançou um álbum esse ano, que era um álbum pelo qual eu tava muito ansiosa, porque eu adoro a Lali, como eu falei pra vocês, mas também porque já tava atrelado a uma turnê muito especial, que ela tava divulgando várias coisas e tudo mais, e eu tava ansiando por assistir um show dela ao vivo. Ela não vem pro Brasil nunca, ela veio vezes muito pontuais, e eu acabei nunca tendo a oportunidade de vê-la cantando, então eu decidi fazer uma viagem para assistir um show dela. Estarei viajando para a Argentina em agosto, e vou assistir um show da turnê desse álbum, que é o álbum dela desse ano, né? Tô muito animada. Eu já tinha meio que decidido que eu queria tentar fazer esse movimento antes mesmo do lançamento do álbum. Então eu tava com expectativas de que o álbum fosse muito bom. E ainda bem que é muito bom. Eu gostei pelo menos. De novo, a gente tá falando de música latina. Talvez não seja o gênero favorito de música de alguns de vocês, né? Mas eu adorei o álbum. E eu senti no meu coração que eu queria trazer um vídeo aqui pro canal falando desse álbum. Então eu pensei num formato que eu nunca tinha feito, eu acho, antes, assim. Então vamos testar e aí vocês me dizem se fez sentido ou se não fez. A ideia é, nesse vídeo, a gente vai escutar o álbum da Lali. Ele não tem uma duração muito grande, é coisa de meia hora, acho que não dá 40 minutos. E aí a gente vai escutar juntos, óbvio, com cortes, né? Ainda mais por conta de direitos autorais. E eu vou compartilhando curiosidades ou percepções minhas das músicas desse álbum, tá bem? Então é isso, esse é o objetivo desse vídeo. O álbum que a Lali lançou em 2025, que é o meu álbum favorito do ano, pelo menos da primeira metade, vamos ver aí se os últimos 6 meses de 2025 me surpreendem musicalmente, se chama No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama. Em português, não vá atender quando o demônio te ligar. Eu adoro esse título, a gente vai falar um pouquinho desse título mais pra frente nesse vídeo. Mas enfim, o álbum foi lançado no dia 29 de abril, já tem aí alguns meses, e é o 6º álbum de estúdio da carreira da Lali. Ela já tem outros 5 álbuns, e eu gosto bastante de todos, mas eu sei que eu sou suspeita para falar, né? Só que na minha opinião sincera mesmo, eu acho que esse é de longe o melhor projeto dela.
de qualidade mesmo, assim, eu amo muito os outros álbuns, tem músicas que eu amo, os outros álbuns que ela lançou, mas esse álbum, ele tá realmente muito, muito bom. E a Lali, ela decidiu investir numa sonoridade que tem algumas influências dos anos 70 e 80, do pop argentino dessa época, mas não só do pop argentino dessa época, né? Tem outros elementos também, sonoros, mas esse álbum ele tem uma pegada pop rock, que é uma coisa inédita na carreira da Lali. Ela começou fazendo música pop mesmo, e aí, quando as coisas começaram a dar certo pra ela começou a investir numa sonoridade um pouco mais urbana, que é um som que funciona bastante na América Latina, né? Só que aí pra esse álbum, ela decidiu investir num pop rock. E é um pop rock despretensioso, e essa é uma coisa que eu gosto muito sobre esse álbum. A Lali, ela não se leva muito a sério. Ela tem várias músicas aqui, tem músicas mais emotivas, tem músicas que são 100% sobre dançar e se divertir, tem essas duas coisas. Ela também faz muitas brincadeiras e metáforas ao longo do álbum, dependendo do contexto, mas o tempo todo dá pra perceber o quanto esse foi um projeto divertido pra ela, de pensar mesmo, de não ficar se levando 100% a sério, mas de deixar a criatividade fluir solta, de fazer o que ela tava com vontade de fazer mesmo e acreditar no que ela queria pra esse projeto. E antes da gente dar play no álbum de verdade, eu queria falar duas coisas. A primeira é em relação à capa do álbum, eu vou colocar a capa pra vocês. A capa, ela tem algumas interpretações e algumas nuances, né? Primeiro, é uma referência bastante proposital à capa de Like a Prayer, da Madonna. E eu acho que, né, é inegável a influência que a Madonna tem e acho que sempre vai ter em todo mundo que veio depois dela, né? Todas as cantoras de música pop que vieram depois dela. Então essa referência, ela é proposital. E aí na capa, então, a gente tem o torso da Lali, né? A gente não vê a cara dela, o rosto dela na capa desse álbum. É a primeira vez que ela faz isso no álbum, sempre tem o rosto dela. E aí o diretor criativo da identidade visual desse álbum falou que não incluir o rosto da Lali era um ato de rebeldia, porque a gente vive numa indústria da música, a gente compactua com uma indústria da música que exige sempre a imagem das artistas pra vender, né? Então, que essa foi uma decisão proposital também. Além disso, tem uma outra referência na capa, que é uma referência um pouco satânica, mas, de novo, eu acho que é muito sobre ironizar como a música pop, por vezes, foi vista como satanista e em alguns momentos, assim, né? Eu escutava muito quando era criança que, Rebelde, Ruge, eram músicas que a igreja evangélica não permitia que as pessoas ouvissem porque eram músicas do Satã. Xuxa, que se ouvisse de trás pra frente, a música tinha uma mensagem satânica, enfim. Então, de novo, é uma ironia a isso, né? Mas a referência que tem na capa é que o cinto da Lali tem um símbolo que é uma reimaginação do selo de Baphomet, que é uma figura ligada ao satanismo. E esse brasão, né, esse símbolo reimaginado, não é exatamente igual ao selo que eu mencionei, justamente por ser reimaginado, mas se ele for desconstruído, as linhas desse símbolo conseguem formar o nome Lali, né? Se a gente desconstruir ele, as linhas conseguem formar L-A-L-I. Então é uma curiosidade pra vocês antes da gente começar a escutar o álbum. Já tô aqui falando faz 10 minutos, né? Peço perdão, mas é que eu tô muito realmente impactada com esse álbum. Eu só consigo escutar ele, tá uma loucura pra mim. Enfim, o álbum, então, ele tem 15 faixas e é sobre a setlist que eu queria falar com vocês antes da gente escutar. Essas 15 faixas, elas, na verdade, não são 15 músicas, porque a gente tem uma introdução, um interlúdio e uma finalização. Então, a introdução é Popstar, que é a primeira faixa do álbum. Aí a gente tem 7 músicas entre a abertura do álbum e o interlúdio. A gente tem daí, então, esse interlúdio, que chama Sensacional Éxito. A gente vai conversar também sobre isso ao longo do vídeo. E aí a gente tem mais 5 músicas e o álbum termina com uma finalização, né? Um epílogo quase, que é a faixa Fim de Transmissão. Agora, indo então ao que de fato interessa, eu quero colocar na minha caixinha de som pra vocês o álbum pra gente escutar e ir tocando, mas enfim, a gente tem então essa abertura que é a primeira faixa, se chama Popstar, e é uma sonoridade, é uma abertura breve assim, tipo, sei lá, 40 segundos, e é uma musiquinha mesmo que tem uma sonoridade que lembra aberturas de novelas argentinas famosas, então Chiquititas, Floribela, essas coisas que são da Argentina, são originalmente projetos argentinos que também vieram pro Brasil, né? E projetos dos quais a Lali participou. Então ela começa esse álbum com uma abertura que emula essas aberturas de novelas infanto-juvenis, né, da Argentina, que foram o início da carreira dela mesmo, o que é muito legal. E o álbum começa com a frase, tu popstar favorita. Tipo, falando isso, que a Lali é a sua popstar favorita.
E ela repete isso também no interlúdio e depois também na finalização do álbum. Nessa música, e eu vou colocar pra vocês ouvirem, eu prometo logo, é que eu não paro de falar, né? Peço perdão. Enfim, nessa faixa, a Lali, ela fala de uma forma um pouco irônica sobre a percepção que os fãs têm dela, mas mais especificamente sobre a percepção que os haters têm dela. Basicamente, ela brinca aqui falando sobre como as pessoas que não gostam dela estão sempre esperneando, reclamando dela e do sucesso dela. E ela tem travado uma batalha, por assim dizer, né, com parte do público argentino que vem muito de uma questão política. E a gente vai falar sobre isso quando chegar o momento. Tem uma música que fala exatamente só sobre essa situação, e daí eu me aprofundo um pouco mais. Mas enfim, essa aberturinha é mais ou menos nesse sentido. Uma ironiazinha, uma brincadeirinha sobre como o sucesso dela às vezes incomoda e como as pessoas um pouco esperneiam de ver esse sucesso mesmo, né? Enfim, Popstar é a primeira música. Primeira faixa, né? Não é uma música. Tu popstar favorita, que siempre te visita. Ella sabe cómo hacerte bien. Y tu papá también. Y los malos que le enfrentan, agora ella tal vez. E aí a gente vai pra primeira música. Vamos escutando. E aí depois eu falo dessa música. O que eu faço primeiro? A segunda música chama Loucura. Tem muitas coisas pra falar sobre essa música, porque tem uma história muito interessante por trás. Mas o que eu ia comentar é que esse é um álbum que tem visuais no YouTube pra todas as faixas, do começo ao fim. O que é muito legal também. Ai, eu amo, meu Deus. Enfim, nessa música ela tá cantando sobre um cara com quem ela tem ali uma dinâmica que é perigoso, que é meio bad boy. E ela revelou que ela escreveu essa música e usou de inspiração o primeiro crush dela na infância. Ela era muito pequenininha, tinha coisa de 7 anos, então era um sentimento muito platônico, não era, ela estava apaixonada por uma outra pessoa, era só um crush mesmo, de infância, coisa besta, sabe? Mas que ela usou de inspiração pra criar essa música. E ela falou que a pessoa que inspirou essa música é um cara chamado Pablo Villanueva, que tinha o apelido de Loucura. Ele era vizinho dela, então o que ela falou foi o seguinte: é uma história da minha infância. Ele foi minha primeira apaixonite. Ele era torcedor do Huracan, que é um time de futebol da Argentina, e eu cresci no Parque Patrícios, a 5 quarteirões do estádio. Loucura era um personagem muito icônico do bairro, e ele era um torcedor muito perigoso e ao mesmo tempo também muito carinhoso, muito gentil. Ele inspirava respeito e medo, e eu morria de amores por ele. Então essa é a história que ela contou. Ela falou que ela era muito pequena, ela tinha 7 anos mesmo, e ele já era adulto, né? E aí ela falou que ele era muito atencioso com ela no bairro mesmo. E, gente, não tô falando isso aqui de nenhum momento de uma forma inapropriada, tá? Porque ela deixou bem claro que não era isso, assim. Só que aí em 1997, quando ele tinha 23 anos, ele foi baleado 3 vezes num tiroteio. Ele tava envolvido com coisas perigosas, eu não sei muitos detalhes, né? Mas por conta desse tiroteio, ele ficou na cadeira de rodas. Então ele viveu a maior parte da sua vida na cadeira de rodas. Ele foi baleado, pelo que eu entendi, num assalto onde ele era a pessoa responsável por assaltar. Mas apesar disso, ele não foi preso, porque a família dele acabou, acho que, pagando pra, enfim, a história desaparecer. Mas esse momento foi um ponto de virada na vida dele. Depois ele começou a ter uma vida um pouco menos ligada ao crime. Foi o que eu entendi, mas eu não tenho muitos detalhes. Uma outra curiosidade é que ele faleceu há pouco tempo, então ele não chegou a escutar essa música. Mas a música foi inspirada nele e no apelido dele, que era, como eu disse pra vocês, Loucura.
Já a próxima música do álbum chama Não Me Importa, então não me importa, que inclusive foi o segundo single desse álbum. E eu acho que assim, é uma música sobre não se importar com o que as pessoas pensam de você, sobre dar valor ao que realmente importa na vida e sobre continuar caminhando. Acho que essa é a vibe de Não Me Importa. Vamos escutar? No voy a vivir con miedo a nada, si voy a morir que sea más tarde. Sé que quisiera poder controlar, soy todo lo que quiero ser de grande. No voy a cambiar por mucho que ladre, que todos los peros tienen un porqué. Bien, nunca fui lo que querían de mí y no me importa. Que me puedan decir ya no me importa. Acelero y voy cuando quieran saber dónde estoy. Alguns trechos pra gente prestar atenção, né? Eu gosto quando ela canta. Nunca fui o que as pessoas esperavam de mim e também não tô nem aí. E eu gosto também quando ela canta no pré-refrão. Sei que todos os poréns têm um porquê. Então eu sei que todos os obstáculos da vida têm um motivo pra estarem ali. Acho que é isso que ela tá dizendo. No estoy en la misma esquina que ayer, pero todos saben dónde encontrarme. Es para ver orgullosa a mi madre. Hace tiempo hice esta canción para no olvidarme que todos los peros tienen un porqué. Nunca fui lo que querían de mí y no me importa. Nunca fui lo que querían de mí y no me importa. Y el resto sobra. Puedo decir ya no me importa. Hey, oh, acelero y voy cuando quieras saber dónde estoy. Eu gosto desse acústicozinho no final da música. A próxima música chama Plástico. E eu gosto muito dessa faixa. Eu gosto de todas as músicas desse álbum. Acho que tem uma outra que eu acho que é menos incrível, que não me diz tanto de novo, mas enfim, essa eu gosto bastante. E é uma música onde a Lali canta sobre como as pessoas acabam jogando o jogo da indústria da música, né? Vendendo a sua alma, vendendo a sua identidade pra tentar alcançar sucesso. E ela também fala de pessoas interesseiras que acabam querendo se aproximar dela porque sabem que ela tá fazendo sucesso. E é muito doido, porque eu acho que claramente tem uma inspiração aqui de coisas que aconteceram na carreira dela mesmo, né? Ela falou que depois que ela começou a sua carreira, a gravadora dela exigiu que ela buscasse um som, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, um pouco mais urbano. Um som que fosse mais um trap latino, um reggaeton, porque vendia bastante. E aí tiveram 2 álbuns que ela lançou seguindo essas diretrizes da gravadora, que são o Brava e o Libra. São 2 álbuns que eu acho muito bons, tá? Mas que ela não curtiu muito o processo de criar, porque ela sentiu que existia uma pressão que afastava mesmo ela do que ela queria pra carreira dela. Então acho que essa música também tem bastante disso. Vamos escutando, eu tenho mais coisas pra falar dessa música, mas daí eu vou falando enquanto a gente ouve. Salí corriendo sola en la persecución. Está lleno de sombra con el niño cara desfigurada. No vayas a atender cuando el demonio llama. Ouviram o título do álbum? É nessa música que tá presente o título do álbum. E sobre a escolha do título, a Lali falou que ela pensa nesse título de 2 formas, assim, que tem 2 interpretações pra ela. Primeiro, que é um aviso mesmo, então cuidado com a tentação, cuidado com o perigo, cuidado com as coisas perigosas. O não vá atender quando o demônio te ligar. Então, essa frase acho que é muito isso, assim, cuidado. Não vai saindo atrás das coisas perigosas se você puder evitar. Mas ela falou que ainda tem um tom de ironia pra ela nessa música, né? Que ao mesmo tempo em que é um aviso, também é um convite pra enfrentar os desafios e as coisas consideradas, às vezes, perigosas. Foi o que ela disse sobre o título do álbum. Que al final no son lo que dicen que son. El plástico, demasiado básico, solo de máquina, para el fin del día no vale cuánto le pagaron.
Esse é o primeiro feat do álbum, que é uma parceria com um rapper argentino chamado Duque. E a Lali contou que ele escreveu pra ela um dia falando: olha, quero escutar o seu álbum, porque eu vi algumas pessoas, né, pessoas em comum, dizendo que tá incrível, quero escutar, vamos se encontrar, de repente rola uma parceria. E aí ela falou que mostrou pra ele algumas músicas, e algumas músicas que ela tinha pensado pra trabalhar com ele eram músicas que tinham uma pegada mais rock mesmo, mas que ele falou que gostava dessa, que queria escrever um verso pra essa música. Agora que eu toco na rádio, as pessoas procuram por mim. Agora que eu encho o estádio, as pessoas também gostam de mim. A próxima música chama Tu Novia 2, porque ela tem uma música chamada Tu Novia, que tá presente no Brava, que é o terceiro álbum de estúdio dela. E na original, na primeira música, né, ela cantava: eu não quero ser sua namorada, não importa o que você queira de mim, nesse momento eu tô procurando algo casual. Era essa a vibe da música. Aqui ela já tá falando: bom, a sua namorada, tu novia, vem comigo. Eu acho que ela tá cantando que ela poderia ser marmita de um casal, mas que ela não quer, ela quer só a namorada. E ela só namorou homens a vida toda dela, tá? Mas eu não tenho informação de se ela em algum momento se declarou bissexual ou não, mas acredito que, né, essa música meio que deixa claro. Também tem uma referência a uma outra música da Lali, que chama Dos Son Tres, que é do último álbum dela, o álbum que se chama Lali. E é uma música, Dos Son Tres, é uma música que fala: melhor que dois são três, falando sobre uma homenagem, ou um trisal, ou enfim, é isso aí, entendeu? Tá na minha lista de menos favoritas, mas só porque eu acho que não é uma música muito diferente, ou que, enfim, tem alguma coisa muito legal pra gente comentar. Mas é uma música boa também, de novo. Todas as músicas são bem boas nesse álbum. Tu Novia 2. Vamos escutar. E aí a gente tem Morir de Amor, que é uma música sobre estar morrendo de amores por alguém. Ela canta na música: eu não quero morrer de amor de novo, mas eu acho que eu vou apostar tudo em você. Tipo, tô com medo de me apaixonar 100%, mas tudo me indica que de repente tá tudo bem, que você é alguém em quem eu posso confiar. Uma curiosidade é que tem vocais de um grupo de rock argentino dos anos 70 e 80, bastante famoso, que chama Bersuit Vergarabat. Conheço? Não. Vocês conhecem? Provavelmente não também. Se conhecerem, me contem aí. Mas é isso. Me gusta como caminas, no es entiendo a mi corazón. Siempre que alguno pregunta, yo le hablo de vos, hasta de campeón. Casi que no respiro si creo. No quiero morirme de amor de vos, pero creo. Yo ya puesto todo por vos. No vas a encontrarme, me fui muy lejos. Nada va a parar esta sensación. Siempre que caigo en tus brazos, me siento mejor. Ni de los juegos del amor, soy de lo peor. No quiero morirme de amor de nuevo. Yo he puesto todo por vos. Nadie va a encontrarme.
próxima é Mejor que Vos, melhor que você. E é uma música sobre encontrar alguém melhor do que o seu ex. Alguém que te trata melhor, alguém que te trata como você merece. E é sobre estar muito melhor sem essa pessoa do seu passado. Esse é um feat também com um grupo musical argentino chamado Miranda, com quem a Lali já tinha trabalhado antes. Porque ahora encontré uno mucho mejor que vos, que no me deja sola en la cama, que no me hace vivir ningún drama. Resulta que ahora estoy mucho mejor y ya no miro otra desilusión, el corazón roto, porque con vos ni loca vuelvo a quemarme. Cuando me fui, decías que ir, pero enseguida me olvidé. Ya no era así, porque ahora encontré uno que vos, que no me deja sola en la cama, me hace vivir ningún drama. Tengo ganas, resulta que ahora estoy mucho mejor. Que nunca me vaya, porque así le está la talla. Me dice rara, no me reclama. Si es que me iba a arrepentir, pero sí, mírame bien, ya me nací. Encontré uno mucho mejor que vos, que no me hace vivir ningún drama, que siempre hace con ganas. Resulta que ahora ando mucho mejor. Cerca mi espacio, que no se pasa el día en el gimnasio. Resulta que ahora estoy mucho mejor. O saxofone, o negócio. E aí a gente tem, antes do interlúdio, que eu já falei um pouquinho sobre pra vocês antes, uma música que é uma das mais bonitas do álbum. Acho que na verdade a gente tem duas músicas que são mais emotivas, essa é uma delas. Essa música se chama No Hay Héroes. E a Lali, ela descreveu essa música como sendo uma música que ela escreveu como se fosse uma carta pros seus amigos, pras pessoas que ela ama. E eu acho que é uma música que tem algumas lições, algumas reflexões sobre a vida, né? Aqui o que ela tá dizendo é, a vida é o que é, não existem heróis, não existem vilões, as pessoas são quem elas são quem elas podem ser. Algumas batalhas da vida a gente não vai ganhar, a gente não consegue ganhar, às vezes a gente tem que aceitar perder essas batalhas. Nem sempre as pessoas que foram ruins com você, que te fizeram mal, vão pagar pelo que elas fizeram. Às vezes elas vão continuar vivendo normalmente, porque talvez karma não exista necessariamente. O jogo da vida não é fácil, é difícil pra todo mundo viver. E Deus, ela fala em determinado momento da música, são os irmãos. E essa frase é muito forte, porque pra mim o que ela tá dizendo é, o que existe de divino na vida mesmo são as pessoas que importam pra gente, são os nossos amigos, são as pessoas que a gente vai conquistando ao longo do nosso caminho. Então, basicamente, ela tá dizendo essas coisas nessa música, e eu acho que é uma música belíssima. Veo distinto en tu silencio, que estás cambiando, y yo sé que no hay héroes ni villanos, que en la guerra nadie gana. Alzan las dos manos, nadie puede salvarnos, que ellos son los hermanos, y a veces no es justo nada. Hoy, como siempre, ¿a dónde vamos cuando caminas? Y yo sé que ni vos sabes, y tal vez es que ahora ves que no hay héroes ni villanos, y no es fácil la jugada, y a veces no es justo nada. Que no hay héroes ni villanos, que en la guerra nadie gana, y a veces no es justo nada. Ai, eu amo essa. E aí a gente vai pro interlúdio, que eu também tenho várias coisas pra falar sobre o interlúdio. Basicamente, ela tá emulando aqui nesse interlúdio, que se chama Sensacional Éxito, uma propaganda dos anos 90, tipo, divulgando o álbum dela. Vamos escutar e daí eu comento? Acho que é melhor. Sensacional éxito, el lanzamiento más discutido del año. Lali presenta su nuevo disco y vos no te lo podés perder. Tu popstar favorita. Popstar favorita. El fenómeno infanto-juvenil devenida en ícono pop. La heroína definitiva que demanda la época. Delincuente de la que se tenga memoria. Mortal Nada es el nuevo disco de Lali, disponible en todas las plataformas digitales.
Quem gravou esse interlúdio é um cara chamado Eduardo Colombo, que foi por muitos anos, acho que é até hoje, né, uma voz muito emblemática do canal argentino Telefé, que é o canal onde os primeiros projetos da Lali eram exibidos, né? Então essa é uma curiosidade muito legal também. E aí tem uma parte desse interlúdio onde ele diz: ai, a vilã inesperada, Lali, o fenômeno infanto-juvenil que virou um ícone pop, que provoca as mais acaloradas polêmicas, a heroína definitiva que a época exige, a maior delinquente da qual se tem memória. De novo, ela tá sendo irônica, e sendo irônica com ela mesma, né? Fazendo graça, fazendo piada com algumas das coisas que ela escutou nos últimos anos, e escutou por vezes também de forma irônica. Porque, de novo, a gente vai falar disso daqui a pouco, que tem uma música que é 100% sobre essa história. Mas em 2023, a Lali se envolveu numa questão com o, naquele momento, presidente eleito, Javier Milei, e o eleitorado dele na Argentina. E essa tem sido uma grande... foi uma grande questão na vida da Lali, na carreira da Lali, em 2023, quando ele foi eleito, e tem sido desde então, né? Mas a gente vai falar disso já, como eu disse pra vocês. Só que eu acho que esse é o momento do álbum onde ela faz alusão a isso, assim. Tanto na intro quanto aqui, mas acho que aqui principalmente. Essa música, que é a 10ª faixa do álbum, chama Sexy. É uma música sexy e sensual sobre ter química na cama com a outra pessoa. No sé quién dirigió a tierra, la variable tipo tierra, está en fuego mi amor, y sé lo que va a suceder, la escena perfecta, está en la piel, como te mueves adentro de mí, sexy, no hace falta decir nada, te morís de ganas, sexy, contra la pared nos llegamos a la cama, nos llegamos a la cama, nos llegamos a la cama. Todo el mundo filmó y ya somos leyenda. Nuevo tren de TikTok entre mis piernas. Hace mucho calor, pásame la botella. Sexy, no hace falta decir nada, te morís de ganas. Sexy, contra la pared nos llegamos a la cama, baby. Nos llegamos a la cama. Nos llegamos a la cama. Sexy, sexy, me encanta. Sexy, sexy, quiero más. Sexy, nada, me tienes de que te morís de ganas. Contra la pared nos llegamos a la cama, baby. Nos llegamos a la cama, no. Nos llegamos a la cama. Então, a próxima música foi o primeiro single desse álbum, foi a primeira música lançada. E é uma música muito grandona, tá? Essa música chama Fanático e é uma música diretamente para o presidente da Argentina, Javier Milei. O que aconteceu? Em resumo, tá? A gente sabe que a Argentina passou por um processo parecido com o do Brasil, de eleger um cara, né, de um partido e que tinha um viés conservador de direita e que pautou toda a sua campanha em 2 pilares, que são os mesmos pilares que o Bolsonaro pautou a sua própria campanha aqui no Brasil quando ele foi eleito. Pautar toda a sua campanha política mesmo em propostas de melhorias econômicas, mas ao mesmo tempo também ter como agenda uma perseguição às minorias. Mas então o que interessa é que em agosto de 2023 o Javier Milei foi eleito presidente da Argentina. E a Lali, que não tinha apoiado ele durante a campanha, né, que na verdade tinha se posicionado contra ele, não só ela, mas a classe artística da Argentina em sua maioria também, como aconteceu aqui no Brasil, ela fez um tweet no dia em que ele foi eleito que dizia: que perigoso, que triste. Só que desde então ela tem sofrido uma perseguição política por parte do Milei e de todo o seu eleitorado. Uma perseguição política que é injustificável, assim. A partir desse momento, o Milei começou a assediar a Lali nas redes sociais e o seu eleitorado também, né? Os seus eleitores, as pessoas que votaram nele e que são extremistas também começaram a fazer isso com ela. Então, ele fez inúmeros tweets, postagens, curtiu também muitas publicações que atacavam mesmo a Lali de uma forma desenfreada. Foi muito feio, assim, de ver, de acompanhar. E na primeira vez em que ele foi perguntado sobre ela, né, alguém perguntou pra ele, um jornalista: você viu o tweet da Lali?
E ele falou assim, não sei quem ela é, não conheço. Só que logo antes dele começou esse ataque, essa perseguição, que durou muito tempo. Acho que agora as coisas estão um pouco melhores, mas assim, foi muito feio, durou muito tempo. E aí nessa música a Lali canta sobre isso. E ela canta, na verdade, sobre alguém que é fanático por ela. Né, a música se chama Fanático. E ela basicamente tá dizendo, olha, você gosta de fingir que você não sabe quem eu sou, quando na verdade você é obcecado por mim. Você só pensa em mim. Você tá botando a minha música pra tocar. Você tem um pôster meu na sua casa, no seu quarto. Então ela amassou ele nessa música, tá? Amassou ele nessa música. Essa música é muito foda. E o clipe também é muito foda. Si sos tan solo niño. Olha o que ela canta na ponte da música. Ela diz assim, ó: eu sei que tem de errado com você, você é só uma criança. E mesmo que você se comporte mal, você só quer carinho. E ela tá falando isso de forma irônica, tá? Eu não tenho inimigos, eu não preciso de inimigos. Ela canta. Então, vem cá, chega mais perto que eu te dou um autógrafo. Nossa, sério, juro. É que daqui pro final do álbum é uma melhor do que a outra, honestamente, na minha opinião, mas será que vocês vão concordar comigo? Me digam se vocês gostaram, tá? Do álbum, quem não conhecia. Quem já conhece, já tinha ouvido também, enfim, deixei suas favoritas. A próxima é Perdedor, que eu acho que é a minha favorita. Acho que top 1 pra mim. Essa e 33 também, que é a próxima. Pra mim, a transição de uma pra outra também é impecável, são as minhas duas favoritas. Sobre Perdedor, existe uma teoria que eu acho que na verdade é confirmada, de que essa é uma música que a Lali escreveu sobre o pai dela, sobre o relacionamento dos pais dela. Então o que a gente sabe é que a mãe da Lali, ela deu uma entrevista inclusive falando sobre como o pai da Lali a abandonou quando ela precisou enfrentar um câncer de mama. Então ela falou que já existia um distanciamento entre eles antes da doença, mas que durante o tratamento isso ficou ainda mais evidente, que ele foi muito frio com ela durante esse período. Quem acompanhava ela nas consultas, nas sessões de químio, era a Lali e nunca o marido dela, né, o pai da Lali. E ela decidiu terminar um casamento depois de 35 anos casada. Então a teoria que existe é de que essa música seja sobre isso, né? A Lali canta em Perdedor, ela começa a música cantando Mi casa rota em pedaços, então minha casa completamente despedaçada. Acho que esse já é um grande indício, mas o que ela canta também ao longo da música é: nossa, que maldito esse jogo onde eu sempre aposto as minhas fichas no cavalo perdedor. Então, basicamente ela dizendo que ela tinha expectativas, tinha esperanças de que o pai dela fosse, né, enfim, não ser um completo babaca, fosse estar do lado da mãe dela nesse momento, mas que isso não aconteceu. Mas é uma música linda, 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 e acho que também as pessoas podem fazer interpretações a partir disso, né? Eu amo essa. Acho que eu vou colapsar quando eu escutar essa ao vivo, tá? Mi casa rota en pedazos, ni yo me acuerdo cómo era. Es como si yo no lo viera. Termina la misión, voy a lanzarme para no encontrarte. Sueño con tu cara como cada cuarto del armario, todo tu recuerdo para no perderlo. Tengo porque siempre apuesto al caballo perdedor. Al caballo perdedor. Ya te hablé, y no porque yo así lo quiera. No quise revivir la escena. Termina la misión, voy a lanzarme. Sueño con tu cara como
transição. Observem a transição para a próxima música. Pero son los míos, ya no me río. Algunos dicen con el tiempo por pasar siempre fue mejor. Se me pasó en un suspiro, pero lo llevo conmigo. Antes buscaba el hit, ahora hago clássicos. 33, chama 33 porque é a idade que a Lali tem, né? Que ela tinha no momento que ela lançou o álbum, e tem ainda. E é uma música sobre a maturidade, sobre crescer, sobre se tornar uma adulta e entender algumas coisas sobre a vida. Eu amo essa música muito. E essa frase onde ela canta: antes eu buscava o hit, eu buscava lançar músicas que fossem hit, agora eu faço clássicos. Ou seja, agora eu me importo menos com o sucesso comercial das coisas. Olha esse refrão. La que le gana el tiempo. Ya caí, me morí, renací, me quedan los recuerdos. Ya no me lleva. Ya caí, me morí, renací, es mi mejor momento. Eu já caí, eu morri, eu renasci, esse é o meu melhor momento. Eu acho que todo mundo diz, né, que depois que você faz 30 anos, existe isso na vida. Você adquire uma maturidade, você olha pras coisas de uma forma diferente. E eu acho que essa música fala muito sobre isso, assim. Não tentar se forçar a ser uma pessoa que você não é, ou fazer coisas que você não faria só pra agradar os outros, né? Quando ela canta no começo da música: eu não rio mais do que eu não acho graça. Então eu não fico com meias verdades, eu não fico querendo agradar as pessoas. Eu sou quem eu sou, eu não tenho tantos amigos assim, mas os que eu tenho são os meus amigos, e é isso aí, é quem importa. E é isso, assim, acho que no fim das contas é isso. E essa música é um feat com outro rapper argentino chamado Dilon, com quem a Lali já tinha trabalhado antes também. Ahora soy yo, la que le gana el tiempo. Ya no me lleva el viento. Ya caí, me morí, renací. Un poco menos de humor y un poco más de ansiedad. Dios mío, ya no me acuesto de día, yo mientras las luces se prenden la habitación. Al final del día no puedo quedar bien y por eso prefiero quedar mal con los dos. Eu gosto dessa frase. Você não pode ficar bem com o diabo e com Deus. Eu prefiro ficar mal com os dois. Y ahora soy yo. Ya caí, me morí, renací, me quedan los recuerdos. Ya no me lleva el viento. Nossa, eu amo essa, meu Deus do céu. Então a gente tem a última música do álbum. É a penúltima faixa, porque depois a gente tem uma finalização, mas é a última música, que se chama Pendeja, que é um termo, uma gíria argentina, pra dizer que a pessoa é infantil demais. Tipo assim, essa pessoa é muito criançona, muito pirralha. Acho que pirralha é uma boa tradução pra pendeja. E aqui, a minha interpretação dessa música é: bom, as pessoas querem dizer que eu sou infantil demais, que eu não sou maduro o suficiente? Digam aí, podem dizer. Uma curiosidade é que tem um áudio da mãe dela durante essa música, onde a mãe dela tá dizendo: ai, Lali, você já é grande, né, pra tá fazendo umas coisas dessas. Não tem o contexto do áudio, mas é uma boa edição, eu gosto. Gosto muito dessa música também. Me gusta el vino y estar al sol. Los aguerridos del rock and roll. Pero más vos y siempre prohibido. Siempre dicemos no cambiar más. Es lo que más me excita. Me encanta cuando gritan que soy una pendeja. Todo que realiza, el diablo no realiza. Yo soy una pendeja. Las noches largas y no volver, que pegue más, soy un peligro.
deixar tocando a última faixa, que é Fin de Transmisión. E aí a gente fala dela. Aquí finaliza el álbum Pseudo Rockero de Lali. Esperamos que les haya llenado el corazón de alegría. Confiamos en que lo van a reproducir hasta que sus familias los odien. Gracias por apoyar a su pop star favorita. Y recuerden... Pontos de atenção pro final do álbum. Quem faz a voz nessa música final, nessa faixa final, é a Evelyn Boto, que é uma dubladora e atriz argentina. Mas acho que aqui no Brasil a gente não conhece ela. Eu, pelo menos, não conheço. Ela diz no começo, né? Aqui finaliza el álbum Pseudo Rockero de Lali. O álbum pseudo roqueiro da Lali. E eu amo como ela não se leva a sério. Tipo, beleza, ela decidiu fazer um álbum pop rock com várias influências, assim, de rock and roll mesmo, e guitarras, e elementos setentistas e oitentistas, mas ela não tá aqui dizendo que ela tá fazendo uma coisa genial. Ela não se leva muito a sério, ela brinca com essa ideia de, é um álbum pseudo-roqueiro, sabe? Medião roqueiro, mas tudo bem. E aí depois, então, a Evelyn Boto continua também, né? Confiamos em que lo van a reproducir hasta que sus familias los odien. Então, a gente confia que vocês vão ouvir esse álbum até a família de vocês odiar vocês. Ou seja, a gente quer que vocês escutem esse álbum 1 milhão de vezes até chegar num ponto que as famílias não vão mais aguentar mais escutar esse álbum. Aí ela fala, obrigada por apoiar a sua popstar favorita. De novo, é a terceira vez, né? Nos três elementos do álbum tem essa menção do popstar favorita, que eu adoro. E ela termina dizendo, e lembrem-se que... E aí tem uma falha na televisão. Então, de novo, é um conceito de tipo assim... rádio e TV dos anos 80, né? Acho que condiz muito com o álbum. Então eu gosto dessa falha da transmissão no final. Mas esse recuerden deixa uma pulguinha atrás da orelha, né? Então lembrem-se de que isso parece dar uma dica de que tem alguma coisa vindo por aí, né? Tipo, tem alguma coisa que não foi dita aqui que pode ser dita no futuro pela Lali. Mas a gente não sabe o que é. Enfim, esse é o álbum No Vayas a Tener Cuando el Demonio Llama, da Lali. Como eu falei pra vocês, eu tô muito obcecada por esse álbum, eu gostei muito mesmo. E queria compartilhar com vocês, ouvir com vocês, de repente fazer uma ou outra pessoa aí escutar esse álbum da Lali, que tá muito legal. Então me digam se vocês gostaram do álbum, se vocês já conheciam, se vocês estão ouvindo pela primeira vez aqui comigo, o que vocês acharam, as impressões, as músicas favoritas, enfim, me contem tudo que eu quero saber nos comentários, tá bem? E me sigam no Instagram, os fãs da Lali principalmente, todo mundo, né? Mas os fãs da Lali, porque no dia 2 de agosto estarei assistindo um show de Lali Espósito na Argentina. E vou postar, óbvio, tá bom? Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!